Obrigado, Ribeiro Neto. Oi. Informação aqui interessante, a Rádio Itatiaia acaba de confirmar que Filipão chegou a um acordo verbal com o Atlético Mineiro e vai ser anunciado nas próximas horas como técnico do Galo. Técnico. Ele que era coordenador técnico do Atlético Paranaense. Isso. Passou o bastão para o Paulo Turra. Está voltando, em princípio se falava que ele tinha encerrado como treinador, né? Ele tinha recentemente dado uma entrevista dizendo que não, cara, isso é muito Filipão. Ele deu uma entrevista recente dizendo o seguinte, que ele não descartava voltar a ser técnico, o cara disse, não, mas ele falou, não quero no Brasil. E ele até brincou com o cara, na Arábia estão pagando bem. Dá vontade de dizer, como se o Filipão precisasse de dinheiro, né? Não, mas ele, o alemão, o Filipão é terrível, né? Como se ele precisasse de dinheiro. Aí tá, mas daí ele disse, agora o Galo... Mas é surpreendente, tá? É surpreendente. Agora, é um treinador de futebol. Mas que não fica quieto, né? Mas é um treinador de futebol. Bom, o gerente de futebol do Internacional, o ex-jogador, ex-volante Magrão, concedeu uma entrevista ao repórter Lucas Dias e a gente separou um trecho, que é justamente quando ele fala sobre os reforços. Acompanhe. Assim, como eu te falei quando na minha chegada, o Magrão é o coordenador técnico. Não sou isso. Até porque é muita pretensão minha querer esse coordenador técnico, um treinador como o Mano Menezes. Mas eu estou ali em todas as áreas. Então, assim, a minha experiência também de mercado de MLS, de ter que também buscar isso para eles, agrego isso muito. E a gente tem um cara muito capacitado aqui, que é o Dave, que o Inter tem isso muito bem mapeado. Então, assim, até pretensão, chegar lá e falar, eu vou lá falar de mercado com um cara que é específico nisso, conhece todo o mercado. O Caco ali no Capa. Então, assim, a gente tem também isso daí. Mas eu vou ali, fico ali com eles ali. Tipo assim, tô ali junto. Esse jogador, tá, vamos assistir junto. Eu tô ali junto. Mas, assim, pretensão falar, porque a gente tem dois caras ali de captação nosso bom pra caramba, que é o Dave, que é o cara do mercado mesmo, o gerente de mercado. E tem no Capa ali o Caco também, que entende muito. Você fala um jogador, Caco, eu tô pensando nesse jogador para essa função. Ele já tem tudo mapeado, o Dave já sabe os valores, quanto é, quanto não é, se dá, se não dá. Então, assim, hoje eu estou muito mais cercado disso, que eu preciso fazer menos, mais estar junto ali, tentar também passar também minha opinião, o que eu acho. Eu acho sim, eu acho que não. E ser mais uma voz ali nesse contexto geral do Inter. Curiosa nesta posição do Magrão, né? Porque o Magrão está lá, não é nem para ser exatamente o Paulo Autuori, até a nomenclatura do cargo é diferente, ele é gerente esportivo, né? E o Autuori era diretor técnico, são perfis diferentes. Não é para ser o Sandro Orlandelli, muito menos, que é muito mais profissional de handcount, que era o coordenador técnico, mas é para fazer algumas atribuições que deveriam ser cumpridas pelo vice de futebol. Acontece que a gestão do presidente Alessandro Barcelos esfriou esse cargo e sempre trabalhou com dirigentes que não têm voz ativa, né? Primeiro com o João Patrício Hermann, que tem uma folha de serviços prestados ao Internacional nas mais variadas pastas, mas que no futebol sempre se manifestou, sempre agiu como um perdedor. Depois o Emílio Papaleuzinho, que definitivamente não é do meio, não é do ramo, é absolutamente pato novo, chegou lá, nem acompanhava a delegação nas viagens mais importantes, não tinha nenhuma familiaridade com o ambiente do vestiário. E agora o Felipe Becker, que conhece o futebol, mas que está se ambientando a grandeza do Internacional e que tem algumas dificuldades, tanto do ponto de vista de se expressar, como para comandar, para liderar. Aí o Inter coloca o Magrão. Qual é a primeira avaliação que vocês têm aí, primeira leitura do Magrão? Assim, de alguma maneira... É que o Magrão vai ser aquele cara que ele vai estar com os jogadores e vai chegar e vai dizer assim, presidente Barcelos, os jogadores eles estão pensando isso, o senhor precisa fazer isso, Seu papel do vice-futebol, né? Seu papel do vice-futebol. Mas é que essa gestão não trabalha assim. E eu insisti ontem na Rádio Bandeirantes, das 7 às 8, hoje tem, né? Hoje tem. Das 7 às 8 da noite tem Donos da Bola Rádio. E aí lá pelas tantas eu disse, gente, a direção do Internacional, em 2 anos e meio, ela funcionou por 6 meses. E nesses 6 meses, o futebol foi terceirizado para o Mano Menezes e para o Paulo Autuori. Então, se terceirizar para o Magrão e para o Mano Menezes e der certo agora, me serve muito. Tá bem. É tudo que eu mais quero nessa vida. Tu entendeu? Que terceirize e coloque assim, olha só, é para esses 2 caras aqui que vão ser. A única coisa que nessa declaração... E aí o vice-futebol fica... Mas e daí? Fazendo o cartão de milhagem. Mas e daí? Tá bem? E daí? O vice de futebol do Inter só existe hoje. E aí... Porque está no estatuto. Porque está no estatuto que tem que ter. Não então, o presidente coloca... coloca alguém ali. Tudo bem, só por isso. Mas eu posso não achar que isso seja o correto e normal, né? Tá, não... Posso achar, eu tenho esse direito, né? Tá, mas vamos achar. Vamos achar. A Bandeirantes já deu certo. A Bandeirantes já deu certo com...
com chefe de esportes e coordenador, já deu certo só com coordenador, já deu certo só com chefe de esportes e a vida seguiu. E hoje nós temos o homem que faz tudo, que é Ribeiro Neto. JB, eu só quero isso. sobre Então, assim, isso, tá? É polêmico. Nós temos tempo? Tem. Daqui a pouco vem o Mota aí. Tá? Então, não, é porque existe o que tu diz, existe o que tu escreve e existe o que tu faz. Ó, bonito isso. Tá? O Inter tem vice-futebol, sim, e ele não é profissional. Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos. A é o prática é presidente. essa. Ah, mas ele é o presidente. Não interessa. Quem é que foi viajar para contratar o Arantes? Fui eu? O que tu quer dizer com ele não é profissional, só pra mim tentar entender? Porque ele não Não, é, não é ele é remunerado. abnegado. Não é remunerado. Dentro da linha, o Inter hoje tem lá no estatuto um vice-presidente que é o Felipe? Tem. O Inter tem no estatuto lá, ou no plano de governo lá, um executivo, gerente? Tem. Quem é o vice de futebol na prática do Inter desde o primeiro dia? Sinceramente, quem é? Então, mas e qual o problema disso? Não é problema ou não, é que tu tá dizendo que uma coisa que na prática não se constrói. A prática do Inter é que o Inter sempre teve um abnegado como vice-presidente de futebol, Mas e qual o apesar problema dos disso? discursos. Não, mas é que assim, não ó, é problema, o JB, CCD eu não tô dando problema. Eu só tô dizendo que não adiantou O o Inter abnegado que tu escrever. falas é o presidente Barcelos. Exatamente. Ele é o vice de futebol desde o primeiro dia. Quando tu usa abnegado porque é cargo que não é remunerado. Que não é isso que tu quer remunerado, dizer. é isso. Tá bom. Tá, mas o CCD, o Inter só funcionou durante toda a gestão. Toda a gestão. Espreme ela, tem 6 meses úteis. Tô mentindo? Não. Tem 6 meses úteis. Que é a campanha que o Mano Menezes fez. E ali o Mano Menezes e o Autuori se fecharam e disseram assim, ó, com os jogadores e tá, vamos lá ganhar. Ah, o presidente comandava, tá bom, vamos botar o presidente aqui nessa história. Só que o problema é que o presidente também estava nos outros 2 anos e que não deu em nada. Gente, vamos parar. Não, o presidente. Peraí, o presidente estava ou não estava? Então, assim, a única coisa que eu estou dizendo é terceiriza para o Magrão. O que me preocupa é esse discurso do Magrão. Dizendo, elogiando o David Bandeira. Dizendo, o David Bandeira tem scout de todo mundo. Tá? Eu sei que o David Bandeira tem scout de todo mundo. Gente, tem 5, 6 pessoas chefiadas pelo David Bandeira que eles sabem tudo sobre qualquer jogador. Sabe qual é a tudo. pergunta que eu o único quero saber problema do Magrão? eu quero o jogador descendo aqui. sabe qual é? Eu quero o jogador aqui. Não adianta só saber qualquer jogar. jogador. Saber tudo sobre qualquer jogador não inviabiliza de errar, né? E o Inter errou, né? Não, E tem errado mais do que tem acertado. Claro. Existe um fato, tá? Vocês valorizam muito, vocês todos valorizam muito o Autuori. Tem um fato que desmancha a carreira do Autuori em Porto Alegre. Desmancha. Mas eu concordo. Se Tá? é o da greve, Desmancha. eu concordo. Se é o da greve, eu Porque concordo. aconteceu um fato durante essa gestão Autuori que ninguém do Inter, a não ser o presidente, se manifestou. E mais do que isso, E o Internacional, à época, tinha um vice-presidente de futebol. Tinha. Emílio Papaléu, Exatamente. que se escondeu. Que teria dito, Que se inclusive, escondeu. que dizem, inclusive, que foi uma palavra dele que acabou Foi o sendo trampolim. o estopim Ele do deu uma negócio. entrevista para o... Não sei se foi para o Revista Não, Colorada. foi pra galera da Inferno é Meu Destino. Ele mandou, Isso. trocou o ato e disse, não, tá tudo em dia. Isso. E isso chegou nos Isso jogadores, chegou no- o veículo foi repercutir com os jogadores, e aí os jogadores se indignaram. É a questão do pato novo, né? Não, que eu mas falo, é que a questão, o que eu falo e aí pegando o Autuori, tá? O Autuori, se a obrigação é esse elo entre o profissional, o Autuori não conseguir botar pano quente naquela estrutura ali. Mas tá em culpa o Não autório, não tem, tem? cara, não tem caminho, tem que ser eu demitido concordo naquela contigo, hora ali. Eu Acabou, concordo velho. contigo, mas eu quero só te dar como informação que eu tenho que o Autuori é muito elogiado e a comissão técnica do Inter acha que ele fez falta em alguns momentos. Ah, Tá? pode Mas ser. isso não impede ser. da tua avaliação e eu concordo contigo. O Autuori, naquele momento, o ele não conseguiu resolver. O episódio greve, e aí merecia um Só de greve é um capítulo. escândalo. O episódio greve do Inter, ele merece um estudo científico, um seminário, tipo o Ribeiro Neto disse. Porque assim, o vice de futebol do Inter é juiz do trabalho. Naquele momento, era juiz do sabe que eu não trabalho. gosto de falar e teve isso, uma sabe por quê? greve, e teve uma greve dos trabalhadores. Sabe Sabe que que eu uma não coisa gosto de falar maravilhosa? isso que tu falasse, e eu não gosto, mas eu Por quê? respeito e acho que ele... Porque daí já aí alguém lá do lado diz, estão misturando a vida pessoal. Mas é uma mas não é a vida coincidência... pessoal. Mas é uma coincidência, É assim... óbvio. Mas não passa E o por Autuori, ele. não passa por ele, É mas porque, passa. desculpa, mas você mas seria. ali- É que daí não passa não por é- ninguém, não, ninguém é não, responsável. não. Teve uma Ô, greve César, no ele é o vestiário. vice-presidente de futebol, Não, César. não, mas Se não é é que- por isso que o tá, JB não, falou, ele é o não, mas eu quero dizer, vice-futebol. O pra Tyson mim é- liderou tudo Não, mas e é que fica não é- hoje não, o dizendo eu que quero não dizer é o liderou. seguinte, não é o fato dele ser advogado, juiz do trabalho, que determinou que ele não teve habilidade para administrar o grupo de jogadores. O grupo de jogadores estava com salários atrasados e alguém não conseguiu, e aí eu posso botar
no Papaléu, posso botar no Autuori, ninguém conseguiu chegar e dizer o seguinte, gente, nós vamos administrar dessa maneira. Claro, isso aqui. não tiveram então, competência. não é o fato dele ser advogado, faltou gestão de Não, gente. mas o que o JB fala tem uma curiosidade. peculiaridade, É que você entendeu? pela É que nem tem um curiosidade. presidente de um clube Inter de Grêmio médico e daqui a pouco o teu departamento médico tem uma barbeiragem. Pô, o cara nem é médico. É uma Não, mas situação... não, pega assim, ó. Não, eu um de entendo nós, como um de curiosidade, nós vira, mas não vira, é o vira cargo. dirigente, tá? Pô, E aí, tu vira presidente do Grêmio, por exemplo. não, E aí o Grêmio não sabe se comunicar. Por exemplo, a mesma coisa que tu tá ter dizendo. um problema. Exatamente isso. O cara é jornalista. Aí, qual é o problema? Não sei da entrevista. Pô, é no mínimo curioso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquele episódio ele é todo... Cara, o Autuori, informação que o Meneghetti trouxe, isso é um escândalo. O Autuori... Eu, sinceridade, tá? Não gosto de... Sabe, da minha postura. Eu não prego demissão por conceito que eu acho que é muito forte, assim, tal. Embora o futebol tenha meio que uma licença poética, os caras ganham milhões e tal, não é uma coisa que eles já estão acostumados. Mas assim, ó, o Autuori, quando ele disse que ele não queria aparecer e dar entrevista ao lado do presidente, porque ele não queria manchar a carreira dele de 30 anos por conta de uma greve, eu demitia na hora. Eu demitia na hora. Embora reconheça que é isso que o Meneghetti... Eu já ouvi de jogador dizendo, cara, um cara acima da média. Que o Autuori é o seguinte, o cara... não discute mais aquilo. O cara passou no vestiário abatido, me contavam no vestiário isso, o cara passou no vestiário abatido, assim, o Autuori dizia assim, tu não tá bem, o que aconteceu? Teu filho não dormiu? Ah, meu filho tá no hospital, tal. Ele sabe ler o jogador.